Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, economia, saúde, educação, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Olá, sejam muito bem-vindos de volta, semana iniciando e nós aqui já estamos com a nossa bancada formada, bancada de toda segunda-feira, com o nosso convidado especial, Luciano Clever. Seja bem-vindo, Luciano. Olá, Rochelle, saudade de vocês, Gabriel. Mais uma vez aqui nessa segunda-feira, ao lado de vocês e da nossa audiência. É isso, e o Gabriel Viana também, toda segunda-feira. Gabriel, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo de volta. Eu sei que esteve afastado durante alguns dias na semana passada e agora está de volta para dividir essa bancada conosco. E, olha, a gente já começa com um assunto... Fica bem de vermelho, né, Ele? Deixa eu ficar de vermelho também agora. Aqui é pink, aí na TV fica, não sei que cor fica, né, mas é pink. A gente começa justamente falando de um partido que é vermelho, porque a filiação de Evandro Leitão ao PT está longe de ser unanimidade entre políticos do partido. Olha, eu normalmente, pela minha experiência, eu evito falar dos outros. E principalmente do cenário do se. Ah, se for, se. Outro dia um jornalista chegou para mim e disse, estava na Assembleia e ele perguntou, se o Evandro for pro PT, se ele ganhar as prévias, se ele for candidato, se a senhora apoia? Eu digo, bom, já cansei até na metade do se aí, porque, gente, tem uma hora que você tem que jogar sua energia para as coisas que estão concretas, reais, entende? Porque senão, eu nunca fiz política com fofoca. Isso é uma coisa que me incomoda, inclusive. As pessoas que ficam falando de uma coisa e repetindo sistematicamente para poder... Aí você reage à fofoca. Você não reage à vida real. Quando você vai ver, você for lá atrás buscar, é muito diferente. Mas só que você já reagiu à fofoca, então não tem mais como voltar. Então, assim, eu acho que... Vou de novo, comedidamente eu vou falar sobre isso, né? Eu acho legítimo quem quiser se colocar candidato. Ok. Acho legítimo. Olha, só complementando com 3 outras pré-candidaturas petistas dos deputados Luiziane Lins, que você acabou de ver, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, a chegada do pedetista já com áreas de pré-candidatura promete acirrar um debate interno da militância da sigla. É isso, né, Luciano? Cara, eu gosto muito da Loura e ela está correta em dizer que não se deve reagir à fofoca, mas não é o caso. E foi o que você falou aqui diversas semanas. Ela esteve na boa e na fase ruim também, né? É. E assim, ela não é fofoca essa história do Evandro Leitão chegar ao partido. Já chegou, né? Já tem data marcada para ele embarcar no PT. E não é fofoca de que ele vem para disputar uma vaga para ser prefeito de Fortaleza. O que se montou primeiro foi assim, Evandro Leitão é o nosso candidato. Nosso de quem? Das forças que hoje compõem o poder no Ceará. Então, ele não poderá ser candidato no PDT, porque o PDT já tem um candidato natural, que é o Sarto. Portanto, essa briga dentro do PDT e essas justificativas para sair do partido. Deixando isso bem claro, não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre pessoas, mas é o que é o cenário, é o contexto que está acontecendo. Então, Evandro Leitão consegue sair com a ficha, com o aval do partido, dado pelo Cid Gomes, foi lá com esse objetivo, com essa intenção, e chega agora ao PDT. Como já disse antes, né, a Loura é histórica, o PT a maioria é de gente histórica, e louve-se o PT, porque eu acho que é o único partido no Brasil que merece realmente esse nome, com suas facções. Facção hoje é um nome pesado, né? Sim. Com suas correntes e tendências, né? A Loura tem uma tendência, são 3 fortes tendências aqui no Ceará. Cada uma tem o seu nomezinho que eu não vou dizer agora, né? O Zé Cirilo é uma tendência,
A Loura tem uma outra tendência e o Guimarães tem uma outra tendência. São 3 tendências majoritárias. Tem pelo menos umas 6 tendências que se engalfinham, mas depois, e deve ser assim, né? Quando vai para o partido, deve ir unido. Isso não aconteceu no Ceará quando a Loura foi candidata, porque fizeram um movimento, sou PT, voto Inácio. Arthur Bruno, que era um dos candidatos, mas parece que já saiu, né? Esse movimento foi criado no apartamento do Arthur Bruno, segundo eu soube, né? E muita gente do PT, de ser o próprio Lula, queria apoiar o Inácio. E a Loura teimou e foi candidata. Muito bem, chega agora o Evandro Leitão, de novo, sem juízo de valor, acho que é uma boa pessoa, é um bom nome, né? Um bom moço, né, da política, se articulou muito bem na Assembleia, é o presidente da Assembleia e quer ser o prefeito de Fortaleza. Nada mais legítimo. Agora, nada mais legítimo também do que a Loura histórica que lutou dentro do partido, usufruiu das delícias e também das dores e das mazelas do PDT. E aí vem um cara que não tem a ideologia do PT, porque nunca esteve presente no partido, e cai de paraquedas, ungido por Camilo Santana, pelo governador, que já foi apadrinhado pela Loura, e por outras forças dentro do próprio PDT que estão de saída e querem impor o seu nome. Então, isso, de certa forma, diminui o PT. Porque não haverá uma discussão entre os históricos, os orgânicos, que é o que de melhor o PT tem. Quando traz o Evandro Leitão, evoca aquela frase da Dilma: nós fazemos o diabo para ganhar as eleições, até abdicar da história do partido. Na hora em que você relega a Luiziane, relega Guilherme Sampaio e até a Larissa, que é mais recente, mas sempre foi da esquerda. O Evandro Leitão jamais foi da esquerda, é um cara de centro. E é bom isso, acho isso é bom, uma boa característica dele. O PDT é bom se renovar, que se oxigenar. Agora não pode, o cara cai no partido e já é o candidato. Isso não pega bem para a sociedade. Ele cai no partido para ser o candidato. Para ser o candidato. Sim, ele estava à procura de um partido para ser candidato, né? Onde ele pudesse. Você acha, inclusive, que se, por exemplo, um partido de direita oferecesse o cargo para ele, ele poderia ir também? Não, o problema não é só a ideologia, ele não está nem um pouco preocupado com a ideologia. O que ele está preocupado é com a estrutura. Então, a direita, nenhum desses da direita, tem 3, já está uma divisão, uma divisão enorme, né? Ele quer um partido que tem estrutura e que tenha força política. Tem que ter força. Hoje, a direita está na oposição. Ele sempre foi da situação, o Evandro, ele não tem um cacuete da oposição. Ao contrário, né? O aconteceu na eleição do Sarto, por exemplo, você tem uma ideia, a Loura era candidato do PT. O Camilo era do PT. O Camilo não apoiou de forma, né, só formal. Debaixo dos panos ele apoiava o Sarto. A Loura apanhou que só galinha para tirar o choco durante a campanha. O Sarto deu nessa mulher que quase não acaba mais. Agora, é discussão política, né? Dizer que ela não prestava, a prefeita ruim, estava ruim nas pesquisas e tal. E você nunca viu uma voz do PT, né? Nem Camilo, nem Guimarães, ninguém do PT para sair em defesa da Loura. E agora a Jade, quando foi para o embate político, a misoginia e não sei o que, todo mundo veio em defesa. Então, na verdade, é um projeto de poder e não ideológico. É isso. E Lula fala qual classe social vota no PT. A gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha R$8.000 já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela. Luciano Cleber, vamos explicar essa fala, né? Olha, essa fala. Como é que pode? Quer dizer que agora, que se você melhorar de vida, você não vota mais no PT? Tem várias coisas. Essa frase minúscula, né? Tem várias coisas aí. A primeira, assim, é que a pesquisa que saiu abalou muito o PT. Então, o tema, isso aí foi num congresso agora do PT.
O Lula disse isso daí, a Janja disse que tem que chamar todo mundo de fascista, o Guimarães disse, nós temos esse negócio de déficit zero, não vamos ganhar as eleições. Foi nesse evento também que ela disse que o Bolsonaro ia ser preso. A outra chamou de austericídio. Isso já foi no outro canto, o negócio do Bolsonaro, né? Se tudo der certo, o Bolsonaro vai ser preso. Imagina se eu dissesse, se tudo der certo, o Lula vai ser preso. Imagina se a Michelle dizendo isso com o Lula, né? O mundo cairia, é golpe e tal. Mas vamos lá. O que é que tem de tão revelador, em tão minúscula, declaração do Lula? Primeira é a intolerância. O que ele diz, essa pessoa ficou ruim, o que ele diz é o seguinte, é igual a música, né? Quem não vota no PT, ou é... Como é que é? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. O Lula está dizendo, isso é uma paráfrase. Ele diz assim, quem não vota no PT é uma pessoa ruim. Ele pergunta, não vota mais de nada. Por quê? Porque é uma pessoa ruim? Não. É porque aumentou 1 milímetro. E o Lula dá as duas categorias que não votam no PT, segundo as pesquisas e que o Lula abraçou. Tanto que está falando lá para os seus convertidos. Porque essa pessoa aumentou 1 milímetro na condição de renda e de escolarização. Isto é, quando a pessoa melhora de vida, que tem um pouquinho melhor de renda, e quando essa pessoa se instrui um pouco mais, não vota no PT. Lula disse isso. E disse, ele finaliza assim, porque está mal editado isso daí, viu o maior? Primeiro ele fala assim, nós temos que construir uma narrativa para falar com essas pessoas. Construir uma narrativa significa inventar, isto é, não ser verdadeiro. Procurar uma coisa para que elas acreditem nisso que eu estou falando. E outra coisa da pesquisa, o brasileiro não acredita no Lula. Mais de 51% não confiam no que o Lula faz. Metade da população brasileira não acredita no seu presidente da República. Isso é muito ruim. Segundo Datafolha, Lula, apesar, está hoje no editorial da Folha, apesar da gastança, de muita coisa que ele fez, de gastos, e até a economia melhorou, a população mantém-se na mesma coisa. Já no IPEC, está caindo. Caiu 5 pontos, o dobro da margem de erro. Então isso abalou um pouco o PT. E estão brincando aí o pessoal da direita, olha, o Lula não quer que as pessoas cresçam, porque senão vai deixar de votar no PT. Ele não disse isso, mas nas entrelinhas é legítimo você tirar essa conclusão. Porque ele diz, olha, o metalúrgico, olha para onde foi que ele olhou, onde está o coração dele. Ele veio de lá, dos colegas metalúrgicos que sempre votaram em peso no PT. Foi onde foi gestado o Partido dos Trabalhadores. Lula era metalúrgico. Então, seus companheiros já não votam mais, já não acreditam mais no PT. Porque o discurso, minha gente, é o mesmo de 30, 40 anos para trás. A divisão de classes. E continua. Pronto, burguesia, outra coisa pobreza, que se fala preto. muito assim, bem lembrado, a polarização. Foi outro tema no Congresso. O José Genuíno, irmão do Guimarães, disse isso. Não tem esse negócio de pacificação, não. Nós temos que ir para a luta. E o Lula tem que ter uma agenda para a gente dizer, eu estou com o Lula para isso. O próprio PT não sabe, o partido não sabe. E o Genuíno está dizendo, nós somos da polarização, tem que polarizar mesmo. Então foram eles que criaram essa história de nós contra eles, de ricos contra pobres, Sim. de trabalhadores contra empresários, de negros contra brancos, de LGBT contra cis. É cis que fala, né? Sabe tudo. É uma fala que acontece desde quando a esquerda começou, realmente, né? Que existe essa questão dessa fala, a polarização não só política de esquerda e direita, mas do pobre ter raiva do rico, né? E vice-versa, do branco com o preto. E essa fala já está existindo e, como é que eu posso dizer, cauterizou na mente das pessoas, de muita gente, né? De muita gente, a lacração, né? Como assim? Como não tem esse discurso da pobreza, tirar a pobreza e as pessoas continuam na pobreza e você está repetindo esse discurso há 20, 30 anos e você já passou no poder, podendo fazer algo por isso durante o partido dele, 16 anos ininterruptos, consecutivamente. O que é que foi feito? Porque quando você dá só a Bolsa Família, é uma coisa provisória. Sim. Então tem que ter sustentabilidade. Ele teve sorte na época das commodities, o Brasil cresceu. Mas o povo continuou com as mesmas condições de pobreza que nós vemos hoje.
E hoje continua, né? Então Continua. quer dizer que quem vota no PT é só pobre, então só rico, só que tem os dois lados, as duas classes votam diferente. Não tem isso. Da mesma dividir coisa classe. que a gente já falou aqui do tem discurso isso. da educação. Eles tiveram 16 anos para implantar, sei lá, a pedagogia do Paulo Freire. Paulo Freire. E o que é que deu? Nós continuamos na rabeira, patinando lá atrás dos países avançados. Retrocesso, né? Isso. E o presidente Lula pediu que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o presidente do INCRA, Celso Aldrich, se desloquem ao Pará para acompanhar as apurações sobre um incêndio que aconteceu em um acampamento do Movimento do Sem Terra, em Parauapebas, no sudeste do estado. 9 pessoas morreram no incêndio que ocorreu próximo ao acampamento Terra e Liberdade. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. Lula também solicitou que as autoridades levem todo o apoio do governo federal às famílias das vítimas. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, havia técnicos trabalhando na rede de internet próximo ao acampamento quando houve uma explosão que provocou fogo na rede de energia elétrica, atingindo também os primeiros barracos no acampamento. 2 deles pegaram fogo e foram totalmente destruídos pelas chamas. 3 trabalhadores e 6 moradores morreram. É numa região, porque está aí assim, qual é a preocupação do Lula? Né? Primeiro, agradar a moçada do MST. Precisa fazer. Não mandou o ministro para lá, manda apurar tal. Enquanto que há várias outras violências e acidentes curiosos que o presidente não tomou essa precaução. Mas vamos lá. No Pará, recentemente houve uma invasão de terras lá pelo MST. O fazendeiro chamou a polícia, disse, olha, está vendo invasão. A polícia disse, olha, nós só podemos ir primeiro com mandado judicial e depois que tiver a ocupação já consolidada e tal. O que fez o fazendeiro? Juntou, botou no grupo de zap dos amigos e eles foram lá e tiraram na bala. Tocaram fogo, atiraram lá nos assentados que tiveram que correr. E a população não acreditando na ação do Estado. O que houve nesse caso lá do Pará, hoje já se sabe mais direitinho, eles queriam internet. Então contrataram, e foram assim, não foi o assentamento que contratou, mas alguns que, não, eu preciso da internet e tal, e contrataram. Aí uma empresa lá foi colocar a internet, na hora em que levantou a antena bateu no fio de alta tensão, explodiu, tanto que morreram os caras. Não estavam lá para tocar fogo, para fazer nada, não era maldade como o MST, foi um acidente de trabalho, um acidente, uma falha humana. O cara, quando levantou a antena da internet, bateu no fio, aqui são aqueles linhões, aquilo bateu no fio, o incêndio foi de imediato, 3 morreram de imediato, e o fogo se alastrou rapidamente pelos barracões, aí mais 6 pessoas morreram. Muito lamentável, mas essa decisão do presidente eu acho estranha. É isso. E pedido de vista do ministro Nunes Marques suspendeu nesta quarta-feira o julgamento de uma ação direta de constitucionalidade, a D 7.331, contra regras da lei das estatais que vedam as indicações para o Conselho de Administração e para a diretoria de empresas estatais de pessoas que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que tenham atuado nos 3 anos anteriores na estrutura decisória de partido político ou em campanha eleitoral. Muito bem. O nosso querido Moraes, né? Que a rima, né? Nosso querido Moraes, agora mesmo, nesta semana, numa palestra no Ministério Público, ele se queixou, dizendo que se sentia exilado dentro do Ministério Público e foi além nas suas palavras. Esses caras deviam ficar calados. Como acontece em todas as cortes, aliás, todo juiz devia estar calado, o juiz fala nos autos. Porque na hora em que ele dá uma opinião, ele diz, a esquerda, como é que ele diz, a direita, ultradireita, não, extrema-direita assumiu o Brasil. Então ele já assume, já tem parcialidade, porque ele acredita que aquilo é extrema-direita e que deve ser combatida. Então como é que ele vai ter imparcialidade na hora de um julgamento? Demonstra que não. O que ele diz? Que nós erramos, e aí é o STF que errou, né? Nas prevenção da corrupção. E aí disse que foi a corrupção no Brasil que trouxe ao poder
à direita. E, ao mesmo tempo, ele se embaralha porque diz que está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer que no outro mundo, nos outros países, foi também a corrupção que trouxe a direita para o poder. E assim, se houve uma falha, digamos, na prevenção, na precaução, que seria do executivo, falha maior foi do judiciário. Porque quando nós criamos a Lava Jato, que foi assim um ponto fora da curva, quando pela primeira vez o brasileiro percebeu que poderosos, tanto no campo da política quanto da empresa, né, dos empresários, poderiam ir para a cadeia. Hoje o Moro disse, não há um único preso por corrupção no Brasil. O que aconteceu? Então, uma das coisas que previne, porque o maior assalto à República Brasileira, na sua história, foi o caso do Petrolão, quando foi esquartejada a Petrobras, dividida cada diretoria. Aqui essa diretoria é para o meu querido lutar pelo seu partido e roubar pelo partido. Por isso que eu não estou dando o nome para não dizer que tu é ladrão. Aqui para a minha querida, também que é do partido aqui A, que é partido B, vai fazer as negociações para roubar para o partido dela. Quando chega no governo Temer, que já estamos cansados de tanta roubalheira e de tanta exposição da Lava Jato, cria-se a lei das estatais. O que é? Evita que essa senhora que é do partido X, Y ou B, e esse senhor também, tomem posse como diretores, né, para evitar, para moralizar. Então, Temer trouxe a lei das estatais. Aí quem vem, PCdoB, que é do governo, entra com uma ação para dizer, olha, isso não é legal. E aí cai nas mãos do Lewandowski, que foi o primeiro que rasgou a Constituição, quando manteve os poderes políticos da Dilma durante o impeachment, e é amigo do PT, ela da cozinha do PT, deu, olha, pode sim, essa lei é inconstitucional, deu uma liminar que permitiu que o mercadante hoje esteja no BNDES. E mantém-se lá, isso foi uma coisa liminar, que depois iria para o plenário. Aí é isso que o Nunes Marques, você, dá um pedido de vista, que aí faz com que mais gente possa entrar nas estatais. Era sim uma coisa moralizadora, mas o próprio STF contribui para que a corrupção continue, contribui para que não seja punida a corrupção no Brasil. É isso, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas já nós estamos de volta, fique aí. Estamos de volta com o programa da Hora desta segunda-feira e a Polícia Federal indiciou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, por posse irregular de animais silvestres, maus tratos, falsificação de selos e falsidade ideológica. Torres foi avisado do indiciamento no fim da tarde da última sexta-feira por e-mail enviado pela PF. O ex-ministro do governo Bolsonaro foi indiciado pela PF por falsidade ideológica. E também a pena é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. A posse irregular de animais silvestres foi constatada segundo a PF, porque o IBAMA verificou que 3 criadouros de aves na casa dele estavam irregulares. O documento aponta que os pássaros encontrados eram silvestres, a maioria da espécie bicuda ameaçada de extinção. E aí, Luciano Kleber, em relação que ele estava no nome da mãe dele, ele cadastrou os animais no nome da mãe dele, que se chama Amélia Gomes da Silva Torres, né? Eu estava vendo a imagem dele sem áudio e foi avisado para nós que em algumas televisões a gente também estava igual assim, né? Então, já voltamos, né? Então... já voltamos. Era nas TVs quem tem a marca Panasonic, né? A gente Era ficou só sem Panasonic? áudio no primeiro bloco. Queremos pedir perdão, pedir desculpas, mas voltou ao normal. Muito bem. Anderson Torres, cara, tem que pegar esse cara, meu irmão, tem que pegar esse cara. Esse cara é um policial federal que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Quando o governo Bolsonaro acabou, ele foi ser secretário da Justiça de Brasília. Terminado o governo de Bolsonaro para entrar no outro, ele, com as férias marcadas, tinha ido para Disney. Foi quando eclodiu o movimento do 8 de janeiro. E esse rapaz foi preso, torturado, segundo o Gilmar, né? Porque é uma prisão preventiva, por omissão, porque ele não teria agido.
e ele estava... Eu fiz um artigo no blog Gambito, blog do Gambito, que muita gente não gostou, o pessoal da esquerda não gostou, e até me tiraram de um grupo aí, né? Obrigado ao cara que me tirou, não tem problema. Porque eu disse, olha, o Anderson é tão culpado quanto o Dino. Porque o Anderson era secretário da Segurança, do Distrito Federal. Não agiu, e, portanto, foi enquadrado por omissão. O Dino era ministro da Justiça e estava no cenário do crime, olhando acontecer a ocorrência do crime. Também não fez nada e ainda sumiu com as fitas. Por que o Anderson foi para a cadeia, hoje continua preso a uma tornozeleira e o Dino vai para o STF? É isso que está hoje o Brasil. E é por isso que a justiça brasileira, também no Datafolha, teve uma queda grande de aprovação. Grande. Foi quem caiu mais do que o Lula, o STF. Porque o brasileiro já percebeu que eles não estão mais fazendo justiça. A gente vai falar sobre isso. Estão fazendo política. E agora querem... Olha, o cara tinha criadouro de aves. E a lei diz que não pode ter criadouros de aves, tinha que estar legalizado. E a história da falsidade ideológica é porque ele disse que era da mãe dele e jamais passou as aves para a mãe dele. Rapaz, siga-se a lei. O problema é quando você foge da lei. Se a lei diz isso, ele tem que ser preso por isso. E não tem, porque prisão de 1 ano, não tem prisão para 1 ano, né? É serviços comunitários. Aqui diz que a pena é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Pois é. É isso. Gabriel? E uma investigação internacional que envolveu esforços de forças policiais de 4 países da Europa durante os últimos 2 anos identificou um elo entre a principal máfia italiana, a 'Ndrangheta, e a maior facção criminosa do Brasil, o primeiro comando da capital, que exporta drogas para outros continentes. A apuração aponta que a máfia e a facção negociam diretamente a exportação da maior parte da cocaína que sai da América do Sul com destino à Europa. A Polícia Federal do Brasil também investiga a ligação da máfia com a facção. A apuração feita na Europa deflagrou uma operação que prendeu 90 suspeitos na Itália no início deste mês. Segundo a investigação, o até então principal líder da máfia italiana, que agia na região sul do país, chegou a viajar para o Brasil 2 vezes no início de 2017. Existe também a suspeita de que o principal nome da máfia italiana em liberdade esteja morando em São Paulo e que seja o correspondente da 'Ndrangheta na América do Sul. Segundo as investigações, nos últimos 2 anos foram enviadas para a Europa a partir de navios que saem dos principais portos do Brasil cerca de 2 toneladas de cocaína, avaliadas em cerca de R$1 bilhão. Os principais portos do país, de onde há interferência do crime organizado, são o de Santos, Salvador, Itajaí, em Santa Catarina, e o da capital do Rio de Janeiro, segundo a investigação da Polícia Civil de São Paulo, que no início desse ano concluiu que houve expansão do PCC de São Paulo para outros estados e países. E aí, Luciano? Já tem um procurador que diz que já está em outra categoria, o PCC, não é mais facção. Já pode ser chamado de máfia. Então, e estamos vendo aí nessa investigação que é também uma máfia. Cresceu tanto que todas as facções cobram um pedágio. Tem um nomezinho para isso daí. Que cada faccionado, cada membro, faz o que fizeram, né, para manter uma grana, para manter a facção, para quando precisar de advogado, para a estrutura logística da facção. Cresceu tanto o PCC que criou, né, outras facções que são as pés de chinelo, que são os pirangueiros, como disse uma vez o secretário, quando negou a existência de facções aqui no Ceará. São os pirangueiros. Pois é. Então, tem os pirangueiros, que são as facções menores, que continuam com esses assaltos, essas coisas de rua, e elas passaram por atacado enorme, facção. E note que, não sei se o Gabriel falou, fiquei atento, mas não ouvi, porque tem uma triangulação. É Brasil, Itália e Líbano. Não, você não falou, né? Não. Tem o Líbano. Do Hezbollah, né? Com o Hezbollah. Falam tanto, o Hezbollah é apoiado pelo Irã.
é financiado pelo Irã e está sediado no Líbano. E de vez em quando ele se associa, contra o Hamas, mas contra Israel eles se unem todos. Porque um é xiita e o outro é sunita. Essas coisas lá das divisões, das correntes, das facções do Islã, políticas e religiosas. Então, o PCC envia cocaína para o Hezbollah e vende lá o haxixe, que é uma droga muito comum e muito apreciada aí para quem gosta da história. Então vem o haxixe lá do Oriente e aqui o PCC manda a cocaína. Então há uma triangulação não só de máfias, mas também com grupos terroristas que muitos querem vender como se são resistentes, são grupos sociais. Não, são também crime organizado. E essa investigação mostrou isso. E há esse intercâmbio. Vai coca, vem haxixe lá do Líbano. E isso se comunica com a máfia da Itália. Então o PCC está noutra categoria, agora é uma máfia e que tenta matar também pessoas, agentes públicos no Brasil. Como esse procurador é um dos procurados, né? Ele é o procurador, mas ele é procurado pelo crime organizado para acabar com a vida dele. É isso. E Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades do Brasil na última terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos a desaprovação dos trabalhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Subiu de 31% para 38%, enquanto a aprovação caiu de 31% para 27%. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado. Aqueles que consideram regular o desempenho do tribunal foram 31%, antes 34% da pesquisa anterior, em dezembro de 2022. Pronto, está aí. A pesquisa mesmo vem dizendo a descredibilidade do STF. É um tribunal desacreditado. Sim. Isso é um risco grande demais para uma sociedade. Porque quando nós nos unimos em sociedade, nós fazemos um contrato social, né? O que é o contrato social? Nós delegamos ao Estado a exclusividade da violência. Então você não pode vir comigo e eu, de novo, me vingar de você, bater em você, você matar, aí mata um filho. Não acaba nunca, né? Então, exatamente para sair da barbárie, que é a justiça com as próprias mãos, nós abdicamos da nossa vingança pessoal e recorremos à justiça. Porque nós acreditamos que vai ter alguém imparcial que vai ver a minha demanda, a minha causa e vai me ajudar para eu não precisar matar aquele cara que me sacaneou. Quando a justiça deixa de ser justiça, quando passa a fazer política, e já disseram, quando a política entra pela porta da frente, a justiça sai pela janela, pelas portas do fundo, não fica na mesma casa. E o STF, há muito tempo, deixou de ser uma casa jurídica para ser uma casa política. E isso manda de cima para baixo que você não precisa mais fazer justiça. E é por isso que nós vimos o Justiceiro em Copacabana. Porque ele diz assim, se o ministro do STF pode deixar de seguir a lei para fazer aquilo que ele acha correto, por que um cidadão que vê a sua mãe, a sua filha, o seu avô sendo maltratado num calçadão de Copacabana, não pode se unir e dizer, olha, o Estado não tem eficiência para nos defender, para nos proteger. Então nós vamos lá para ver se esses bandidos ficam com medo de nós, já que não tem mais medo da polícia, não tem mais medo do Estado. Quando nós vimos agora os patriotas, né, chamados patriotas, gente que nunca fez nada, que foi se manifestar porque imaginava que se vivia numa democracia. Não, mas foram lá para derrubar o poder. Isso é uma tese que tem que ser comprovada, que tem que ser... Esse rapaz que morreu, o Clériston, não tinha prova de nada contra ele. Foi preso porque estava lá, e estando lá estava se manifestando, e se manifestava com todo mundo, então foi um crime coletivo, uma coisa absurda. Ao mesmo tempo que tem esse pessoal lá, e o Clériston, que morreu sob custódia do Estado, um ministro agindo como um verdugo, um carrasco, aí você tem o Chacal, da cúpula do PCC, que foi solto aqui no Rio Grande do Norte. Porque tinha uma prisão, uma pena que era de 9 anos, 10 anos. Olha só, o Chacal do PCC, homicida, teve uma pena de 9 anos. Enquanto que o cara que foi protestar, tudo bem que vandalizou, mas pegar 17 anos, não tem mais assim, parâmetro.
O que é a dosimetria? Se perdeu a noção da dosimetria, que é a punição proporcional ao crime que você cometeu. O cara mata uma pessoa, pega 9 anos. Um cara que quebra ou faz cocô em cima da mesa do Alexandre de Moraes, pega 17. Que justiça é essa? Então cai em descrédito quando você vê bandidos sendo soltos. O senhor Alexandre de Moraes, na mesma semana em que ele falava que houve um problema, que nós não soubemos combater a corrupção, nesta mesma semana, um juiz da Lava Jato libera Zé Disseu, que esteve preso, aí foi solto nessa prisão preventiva, e aí houve uma ação contra ele, e agora o juiz diz, não se conseguiu provar. Mas quais são as provas que tem contra os manifestantes presos em flagrante dentro de ônibus, coletivamente? Então, é por isso que vai embora, que está caindo, está afundando, igual a lagoa lá do Braskem, em Maceió, a credibilidade do nosso judiciário. E nós tivemos a manifestação na Lesp também, quando nós temos falta de parâmetro na justiça e quando a sociedade perde a fé no judiciário, nós estamos indo rumo à barbárie. Nós precisamos parar com isso e voltar a fazer justiça. E hoje, você sabe, os ministros estão pedindo voto para os senadores. E assim, são os caras que têm lá os processos dos senadores. Tipo assim, cara, tu não vai votar não? Olha o que é que tem contra ti. Então, deixaram de fazer a justiça e optar agora por fazer política. E quando o STF chega nessa situação, a gente não tem mais a quem recorrer, porque o último é eles. Depois deles não tem mais ninguém. Vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. Mas tem um ponto que você levantou aí. É outra barbaridade política que você chamou a atenção. Sim. O Brasil é signatário do Tratado de San José. Ele diz que todo cidadão, cometeu crime, ele tem o direito da chamada dupla jurisdição. Está aqui o juiz da primeira instância, ele me condenou e eu tenho o direito de apelar para a segunda instância. Quando o processo se inicia no STF, adeus. Sim. O duplo grau de jurisdição. Não tem a quem recorrer. Acabou-se. Senão é eles próprios. Como o Bolsonaro diz, é você brigar com a mulher e recorrer para a sogra. Mas, Luciano Cleber, em relação aos justiceiros lá de Copacabana, vou falar em relação a dividir opiniões, porque muitos estão dizendo que são playboys e outros dizem que são trabalhadores que estão cansados, né, da falta de segurança, porque está um caos no Rio de Janeiro. Então, que pesquisa, como foi que eles investigaram para concluir que são playboys ou que são trabalhadores que podem estar ali também junto com playboys, né? E aí estão fazendo justiça com as próprias mãos, porque muitos dizem que eles estão cansados, né, da falta de segurança, da falta de justiça, da proteção que não tem, que é para ter. Nós não podemos defender esse tipo de ação, não. Porque é uma ação própria da barbárie. É você fazer justiça com as próprias mãos. Certeza. Mas você pode compreender o fenômeno. Ah, porque são playboys, tentam diminuir. Não, e eu não estou dizendo que se deva fazer assim. Eu estou entendendo por que isso de fato aconteceu. E de novo, o que é que você vê? Você vê o cara que bateu no senhor, no idoso, agora foi preso, tá? Mas até então não estava. E o outro que chamou no vídeo, olha, vamos... Era como se fosse assim, um repto a todos que comungam dessa minha ideia, vamos nos juntar para expulsar esses bandidos aqui de Copacabana. Em nenhum momento chamou, vamos matar, vamos acabar com eles, como a milícia faz. A milícia fazia isso, né? E a gente sabe que no Rio de Janeiro é muito forte a milícia, né? Muito. Mas por que surgiu a milícia e agora o justiceiro? Forte. É o mesmo caminho. Sim. A milícia surgiu exatamente pela falta de efetividade do Estado, a ausência do Estado. E começou então, assim. O povo, refém da bandidagem, quando chegou a milícia, opa, alguém vai trabalhar por nós, porque o Estado não funciona aqui. A milícia foi, se estabeleceu, ganhou, assim, credibilidade da população e depois passou a fazer a mesma coisa que os bandidos faziam. Sim. Agora até a narcomilícia está acontecendo. Por isso que não se pode passar a mão na cabeça e dizer, tá certo lá os justiceiros. Porque eles começam assim, e se não tem o parâmetro da lei, amanhã pode fazer do jeito que quer. Porque vai se acostumando a não cumprir a lei. E é esse o meu medo no STF. Eles deixam de cumprir a lei uma vez, porque era contra Bolsonaro, deixam de cumprir uma segunda vez, porque é a favor da democracia, e aí se acostumam. E aí não tem mais limites. E a lei é o limite. Então o país está de pernas para o ar.
Precisamos, com urgência, ordem, né? fazer esse debate, que o STF volte para o seu quadrado e que os homens públicos tenham vergonha na cara, que tenham um projeto de nação e não de simplesmente tomar o poder. Aí. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira. Lincoln fala que o sentimento público é tudo, com ele nada fracassa, sem ele nada triunfa. Quem molda o sentimento público vai mais fundo do que quem promulga estatutos ou profere decisões judiciais, fecha aspas. Quem foi Abraham Lincoln? Ele é um dos personagens mais famosos na história mundial. Nascido em 1809 de uma família pobre do estado de Kentucky, foi o 16º presidente dos Estados Unidos entre 1861 e 1865 e é considerado um dos mais importantes presidentes da história norte-americana, liderando o país durante a Guerra da Secessão, que opôs estados do Norte e do Sul em torno da libertação dos escravos, que Lincoln promulgou em 1862. Logo após a vitória e a emancipação dos escravos, Lincoln foi assassinado quando assistia a uma peça de teatro na capital americana, Washington. E seu nome foi eternizado na história como sinônimo de integridade, honestidade e ética pública. Temos aí um dos maiores presidentes, podemos dizer assim, dos Estados Unidos. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Né? Abraham Lincoln, na verdade. Né? Portuguesando. Da transliteração, Sim. Abraham Lincoln. Realmente a frase é maravilhosa e eu vou me pedir a você que eu possa repetir. E a continuação do STF, o sentimento público falando, né, é tudo. Com ele, nada fracassa. Sem ele, nada triunfa. Quem molda o sentimento público vai mais fundo do que quem promulga estatutos ou profere decisões judiciais. Isso é uma citação do editorial do Estadão, dizendo, assim, a esquerda não pode viver de STF. O que aconteceu? Vamos fazer um histórico. A esquerda, quando chega ao poder, tem a sua agenda, que não tem respaldo na população. A agenda do LGBT, a agenda do aborto, a agenda do marco temporal, muitas dessas agendas não ecoam na sociedade. São agendas progressistas numa sociedade conservadora. Então, há uma dissintonia. Então, no primeiro governo Lula comprou simplesmente o Congresso para aprovar a sua agenda. Era o chamado mensalão. Então, houve mensalão, houve o processo, aí vem o segundo mandato de Lula. Então, Lula esquece o mensalão, não deu certo aquilo que o José Dirceu tinha desenhado, e não deu certo porque o Jefferson jogou lama no ventilador, por uma besteirinha, né? Uma graninha lá nos Correios, que o José Dirceu negou. Tivesse dado, fosse o Lula, não, a gente ajeitava aqui, dá uma triplica esse negócio aí para o Jefferson, não faz isso não. Mas foi embirração, foi uma birra entre o José Dirceu e o Roberto Jefferson. Você me extinga os maiores, piores, né, primitivos instintos, né? O que aconteceu agora é que ele agora, que não pode mais contar com o Congresso, vai para o STF. Então, o STF é tudo menos aquilo que o povo quer. Acabou-se? Pois é, tinha tanta coisa para falar sobre isso. Conclui. Mas assim, então, o que é que acontece? Hoje, tudo vai. Eles perdem nas quatro linhas, no campo, e leva para o tapetão, que é o STF. E aí o marco temporal, Lula está dizendo, olha, é uma raposa que toma conta dos galinheiros, porque ele não consegue dominar o Congresso. O Congresso se empoderou de tal forma a partir da Dilma, que as emendas não dependem mais do governo. Então não é tão fácil seduzir os congressistas. Aí tem que apelar ao STF. Então o STF está sendo uma casa política e é por isso que o Lula mandou para lá um líder da bancada petista no STF, o Dino. É isso, Gabriel. É isso. E o presidente recém-impossado da Argentina, Javier Milei, assinou seu primeiro decreto na Casa Rosada, reduzindo o número de ministérios de 18 para 9. O objetivo do decreto é racionalizar e tornar mais eficientes as ações do Estado Nacional de acordo com o texto. As pastas extintas são Educação, Trabalho, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Mulheres, Gênero e Diversidade, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Territorial e Habitacional.
Permanecerão em funcionamento segurança, justiça, economia, relações exteriores, interior, saúde e defesa. Além disso, ele colocou a irmã dele como a primeira-dama do governo, quebrando uma lei de 2018, se eu não me engano. Do Macri, né? Exatamente. Era isso que o Luciano queria explicar. Justamente isso, Luciano, né? O Não, é nepotismo. assim, a grande O nepotismo que verdade, não pode. verdade do Javier está numa frase: não há plata, não temos dinheiro. E a situação vai piorar. Se precisa melhorar, e certamente tenderá a melhorar, antes vai piorar bastante. Porque como não tem dinheiro, chega uma hora, né, que a conta chega, aí você tem que pagar. É o que ele está se propondo a fazer e se propôs na sua campanha. Durante a sua campanha, quem era cabeça há muito tempo é uma dobradinha. É o Milei e a irmã dele. Como é o nome dela? Catrina? Nem sei bem o nome dela. Que foi, não é que ele quebrou a lei, ele revogou um decreto do nepotismo que proibia a contratação de qualquer parente. Só para trazer, se fosse uma lei brasileira, não teria nenhum problema, tanto que a Janja está aí. A Janja faz parte do governo, é a mulher de Lula. Aqui no Ceará, nós temos a primeira-dama, também é secretária. E ainda teria o nepotismo cruzado, né, que a mulher de Camilo também é secretária. Mas existe uma súmula vinculante, proibindo tudo, e tem as chamadas exceções. Nos cargos políticos de livre nomeação do presidente, não é considerado nepotismo. Aqui no Brasil, na lei brasileira, não conheço a lei argentina. Então lá ela é como se ele não é casado, e dela também não é. É como se ela fosse a primeira dama. E ela é a grande arquiteta das ideias do Milei. Para ajudar então no não governo, vejo né, nenhum problema. Aqui o irmão, aqui falar irmã, né? Tu falei só de mulher. Cid Gomes, governador. Os irmãos, né? O gabinete, chefe de gabinete era o Aí a gente vê um ponto Ivo positivo, Gomes, pelo menos. Em Sobral era o VV, o chefe de gabinete era o irmão, Luciano Arruda. Então, pela lei brasileira do nepotismo, que tem uma lei séria sobre isso, é permitido esse tipo de contratação. Mas a gente tem a questão positiva em relação à redução dos ministérios, né? Enquanto nós aqui temos 37, lá agora vão ter quantos só? 10? Não, sem dúvida. E outra coisa, eu não acho negativa essa de quebrar o nepotismo para... Deve manter, ela alterou para isso daí, como é a brasileira. O que não pode é, dentro do governo, eu beneficiar o cara porque é meu irmão, porque é meu primo, e aí quando eu sair do governo ele vai continuar, entendeu? Eu dei uma força lá pro cara. Existia demais na Argentina, e para moralizar, o Macri fez isso daí. O que o Milei faz? Eu estou aqui, estou no governo, e está aqui a minha irmã que vai governar junto comigo. Na hora em que eu for embora, ela vai comigo. Não fica lá. E nesta terça-feira, às 19 horas, será o lançamento do Foro do Brasil. O evento ocorrerá no Grêmio Recreativo de Caucaia, contará com as presenças de Padre Kelmon, Apóstolo Ribeiro Amaral, deputada federal Carla Zambelli, entre outros políticos. É isso, a gente está divulgando o evento que vai ocorrer amanhã, né, às 19 horas em Caucaia. E antes da gente ir para os alôs, eu tenho um recadinho para você. Agora temos um mexano da hora, que é você que quer emagrecer de forma saudável, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui na tela, né, e peça o seu Life Slim. Life Slim é um blend com 11 extratos totalmente naturais. Então peça agora e emagreça de forma saudável. Biodiversidade floresce em formas de ervas e chás. A sabedoria dos povos indígenas que há séculos utilizam os ingredientes certos para promover o bem-estar. Life Slim SB é um suplemento natural formulado pela Mission Life, com 11 extratos poderosos, combinados entre si nas quantidades certas, em uma fórmula única, um blend exclusivo. Life Slim SB é uma mistura das maravilhas da natureza, projetada para você adotar um estilo de vida ativo, mais saudável e melhorar seu bem-estar. Experimente o Life Slim SB e mergulhe nos incríveis benefícios inspirados na sabedoria ancestral dos povos da Amazônia. Só reforçando, o número passou agora no comercial, caso você queira pedir o seu Life Slim. E agora a gente vai mandar os alôs para Antônio Ducival, de Brasília, Eliel, de Brasília, também aqui ligadinho no programa da hora, Maria Emília e Edith Barbosa, que é fã do Luciano Clever, né, Luciano Clever? Só não disse qual era o bairro dela, né?
aqui de Fortaleza. Suas considerações finais, Luciano? Só dar esse merchan é legal, como se coloca, né? E eu Life's eu tô tomando, viu? Pois é legal. Vamos ver o resultado. Vou também para essa daí, eu estou Vamos. precisando. Eu fui ontem no show lá da Praça Portugal, coisa linda, maravilhosa. Mas tem lá, sim, um merchandising agressivo. Uma peça de teatro, onde tinha escuridão, o texto falava disso, aqui está escuro, não sei o quê, e estava lá aquele LED. Homem, tem a sensibilidade na hora da peça do teatro, desliga, apaga o LED e volta depois. É só isso daí. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, minha querida. Obrigado a você, a sua audiência, né? Até segunda-feira, com a graça de Deus. É isso, Luciano. Muito obrigado pela sua presença. Segunda-feira, se Deus quiser, você está de volta aqui. Obrigado, Rochelle. E agradecer principalmente a você que está em casa e que nos assiste. Dizer que tem muito da hora durante toda essa semana, né, Rochelle? É isso aí. Quero agradecer demais a sua audiência. Desejar uma ótima semana, início de semana abençoada para todos. E amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União com ele, Gabriel Viana. Até amanhã.